Falando um pouquinho sobre a assistência de enfermagem ao pré-natal de baixo risco, a gestação normal ela tem duração de aproximadamente 280 dias, ou 9 meses, ou até 42 semanas, tá bom, gente? É muito importante que vocês saibam essa diferença, tá bom? Que vocês identifiquem, tanto na unidade básica de saúde, ou para aqueles que vão trabalhar, por exemplo, no hospital, que vai admitir essa paciente. Vocês precisam saber com quantas semanas essa gestante está, qual a data provável do parto, para avaliar as intercorrências, para ver se as intercorrências elas se assemelham à idade gestacional que essa gestante está. Então a gente fala que 42 semanas, ou 9 meses, ou 280 dias é o período em que ocorre todo o desenvolvimento embrionário desse feto. Se a gestação ela acontece antes desse período, né, pode ter alguma coisa que não está totalmente formado ainda, né? E aí a gente precisa da avaliação médica para poder fazer, por exemplo, um sulfactante no pulmão, para poder fazer a maturação do pulmão quando é no período, né, inferior a 38, 37 semanas, porque a gente sabe que esse bebê ele vai nascer prematuro, né? Então ele precisa de alguma coisa, né, para poder dar uma sustentabilidade para que ele nasça realmente bem. Então é importante a avaliação de um pré-natal de qualidade, a avaliação do profissional médico, a avaliação de toda a equipe de enfermagem. O pré-natal ele é dividido em 3 trimestres, primeiro, segundo e terceiro trimestre, e a gente classifica que as consultas até a 28ª semana ela aconteça mensalmente. Então a gestante vai para a consulta de pré-natal todo mês. Então o pré-natal você vai tirar dúvidas, vai orientar, vai conversar, vai trazer suas queixas, tá bom? A gente vai fazer avaliação, solicitação de exames, prescrição de medicamentos quando necessários. Nós vamos fazer a avaliação, anamnese dessa paciente. Vamos fazer a ausculta do batimento cardíaco, vamos ver a altura uterina, vamos ver o posicionamento que esse bebê se encontra. Isso tudo faz parte das consultas de pré-natal. Até a 28ª semana, mensalmente. Entre 28 semanas e 36 semanas, essa gestante ela vai para a consulta de pré-natal quinzenalmente, né? E depois da 36ª semana, essa gestante ela passa aí para a consulta de pré-natal mensalmente. Então é dessa forma que a gente faz essa divisão das consultas, tá bom? A assistência de pré-natal do baixo risco, como eu já falei para vocês, o pré-natal ele é uma atribuição do profissional enfermeiro e do médico. Então o pré-natal ele pode ser realizado tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico. É importante que a gente estimule a participação do pai e do familiar no pré-natal, porque às vezes a gente fala, fulana tá grávida, mas não é só fulana que tá grávida, é toda a família. O pai tem que estar participando também, tem que estar presente, toda a família, porque a rede de apoio nesse momento ele é muito importante, ela define muita coisa sobre essa gestação. Então, é importante que orientemos sobre as mudanças físicas e psicológicas. Eu acredito que muitas de vocês aí já são mães, então sabe que o corpo ele passa por alterações não somente físicas, mas também por alterações psicológicas. A gente sabe, inclusive, que tem mulheres que desenvolvem a depressão pós-parto, né? Porque a cabeça fica um turbilhão, os hormônios eles ficam bem aflorados, então a gente tem que trabalhar muito isso durante o pré-natal. Por isso que a gente fala que a equipe de apoio, a família, o parceiro, o companheiro é importante nesse processo. No pré-natal a gente faz a verificação da pressão arterial, que é a atribuição do técnico de enfermagem. Normalmente quando a gestante ela entra para o consultório, ela já vai, né, com peso, altura, pressão, saturação, frequência cardíaca, vai tudo avaliado, né? O técnico anota e encaminha, que aí ela já vai com todas essas informações. Então a gente faz a verificação da pressão. Como é que tá a pressão dessa gestante? Tá boa? Tá baixa? Tá subindo? É importante que a gente faça essa avaliação, porque a gente sabe que a possibilidade de desenvolver uma pré-eclâmpsia na gestação, né? A gente pode fazer a medição da glicose, porque tem gestantes que desenvolvem, por exemplo, diabetes gestacional. Então, a gente faz a escuta do BCF.
O BCF normalmente a gente faz a ausculta depois, aproximadamente 14, 15 até 16 semanas. O movimento fetal, que é quando o bebê começa a mexer na barriga, também é um pouco mais adiante, 12, 13 semanas. A gente faz a avaliação da altura uterina. A altura uterina da gestante, ela vai falar muito, porque se a gente identifica que essa gestante ela não está crescendo, a barriga dela não está crescendo, a gente pode pensar em um crescimento, uma restrição do crescimento intrauterino. Então pode ser que esse bebê ele não esteja desenvolvendo adequadamente, porque tem um parâmetro. A idade gestacional ela está diretamente ligada ao tamanho da barriga. Então, se ela não está evoluindo, se ela não está desenvolvendo, pode ser que tenha alguma coisa ali que não tá legal, né? Que é importante se avaliar. O pré-natal, ele também a gente faz o diagnóstico precoce de algumas doenças, por isso que a gente faz uma solicitação de uma gama de exames. É importante que a gente incentive o parto normal, o parto natural, né? Tem gestante que já chega pra gente, eu quero parto cesariana, e já coloca aquilo na cabeça, e tirar isso é complicado. Todo mundo tem uma opção de escolha, mas a gente incentiva o parto normal. É importante que nós, profissionais de enfermagem, nós reconheçamos as situações de risco. Observa, essa gestante tem algum edema? Essa gestante tem alguma alteração psicológica, está desenvolvendo alguma alteração psicológica? Faz a avaliação ginecológica dessa gestante. Então, cabe a nós, profissionais de enfermagem, identificar essa situação de risco. Orientar sobre o processo de amamentação. A gente sabe que o ideal é que se amamente nos 6 primeiros meses de vida, né, exclusivamente. Seu bebê ele não precisa de mais nada além do leite materno nos primeiros meses de vida. Orientar sobre o processo de vacinação. A gente sabe que a criança, durante todo o seu ciclo, tem várias vacinas que são administradas. Ao nascer, tem algumas vacinas, tem teste do pezinho. Então, todo esse processo de orientação, de direcionamento para a mulher a gente faz. Orientar também a avaliação de saúde bucal, da avaliação nutricional, tudo isso é muito importante. Observar os hábitos de tabagismo, de alcoolismo, de drogas. Eu falo, quando a mulher está gestante, ela começa a fazer parte do nosso ciclo. Então, a gente, sempre que encontra na rua, que olha, que vê que está fazendo alguma coisa errada, a gente puxa a orelha, a gente reclama, sempre pensando no bem dessa paciente. E é assim que a gente tem que comportar. Vou passar para vocês aqui um pouquinho, gente, é muito importante que vocês saibam isso, tá bom? No pré-natal, o técnico de enfermagem, ele precisa saber fazer a avaliação da idade gestacional dessa gestante, tá bom? E eu vou ensinar para vocês agora como é que a gente classifica, como é que a gente avalia a idade gestacional da gestante, tá bom? Então, quando a gente vai evoluir no prontuário, idade gestacional a gente coloca IG maiúsculo, tá bom? Idade gestacional, IG. A gente pode fazer a classificação da idade gestacional usando o calendário. Então, você vai somar o número de dias do intervalo entre a data da última menstruação e a data da consulta e dividir o total por 7. Por exemplo, Maria, a última menstruação dela, a data da última menstruação, data da última menstruação, foi 12/7/2019. Ela veio consultar dia 19/4/2016. Quantas semanas de gravidez Dona Maria tem? Então, a gente vai fazer o seguinte, como é que a gente classifica? A gente vai pegar todos os meses, né? Até do primeiro dia que ela menstruou, da última menstruação dela, até o dia que ela veio à consulta comigo. Então, a última menstruação dela foi dia 22/12/2015. Então, observe dezembro. Dezembro, 9 dias. Por que 9 dias, Juliana? Porque a última menstruação foi dia 22. Dezembro tem 31 dias. Então, 22 para chegar em 31 são 9 dias, né? Janeiro, 31 dias. Fevereiro, 29 dias. Março, 31 dias. E abril, ela veio para mim dia 19/4. Vocês conseguiram compreender direitinho? Então, você vai pegar o calendário, vai colocar do dia da primeira menstruação até a data que ela veio na consulta. Vai somar todos esses dias, então você vai somar 9, 31,
29, 31, 19 e dividir por 7, que é a quantidade de dias da semana. Então, deu 119 dias da data da última menstruação até a data que ela veio para consulta, dividiu por 7, então 17 dias, ou 17 semanas. Então, se a última menstruação dela foi dia 22/12 de 2015 e ela veio na consulta dia 19/4, dia 19/4 ela estava com 17 semanas. Conseguiram compreender mais ou menos? Daqui a pouco eu vou passar umas atividades que aí a gente vai conseguir fazer essa análise, fazer realmente porque a gente só aprende fazendo, tá bom? Mas pelo menos para vocês se basearem. A gente tem a opção também, gente, de fazer o uso do disco. Só que o disco eu tenho no consultório, mas pode ser que eu precise fazer a idade gestacional dessa pessoa e não esteja com o disco ali na mão. Por isso que é importante que a gente saiba utilizando o calendário, tá bom? Que aí você pode fazer em qualquer momento. É só somar e dividir e pronto. Usando o disco, a gente tem um discozinho, né? Que a gente utiliza e você vai colocar, marcar o dia da última menstruação, vai ver o dia que ela veio no consultório e ali vai sinalizar qual vai ser a data atual. Então, coloca a seta sobre o dia e mês correspondente ao primeiro dia da última menstruação e observe o número de semanas indicados no dia e mês da consulta. É uma outra opção. E pode-se calcular também por aproximação, considerando os parâmetros da altura uterina e do toque vaginal. É uma outra opção. Às vezes, depender da altura uterina daquela gestante. Como eu falei lá atrás para vocês, a altura uterina nos diz muito, porque a depender da idade gestacional que essa gestante ela se encontra, a gente tem um parâmetro de altura uterina. Por exemplo, Dona Maria está com 22 semanas, então eu sei mais ou menos que com 22 semanas, Dona Maria teria que estar com tantos % de altura uterina. Se ela não está, ou está com a idade menor, ou pode ser um crescimento de restrição intrauterina. Vocês conseguiram compreender? E também através do toque vaginal, a gente consegue fazer a identificação mais ou menos do parâmetro da idade gestacional que essa gestante ela se encontra. Vou ensinar para vocês também, ensinei aí agora a calcular a idade gestacional, né? Quantas semanas de gravidez que essa gestante está. Agora eu vou ensinar para vocês calcular a data provável do parto, que é o DPP, data provável do parto. Calcula-se a DPP levando em consideração a duração média de gestação normal, que como eu falei para vocês é 280 dias, ou 40 semanas, utilizando o calendário. A gente tem a opção também de fazer isso com o disco. Com o disco, a gente coloca a seta sobre o dia e o mês correspondente ao primeiro dia do mês da última menstruação e observa a seta na data indicada como data provável do parto. E outra forma de calcular consiste em somar 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e para o mês janeiro, fevereiro e março, somar 9. Os demais meses, subtrair 3, que é o que a gente mais faz nos dias atuais. Um exemplo. Maria, a data da última menstruação de Maria foi 22/12 de 2016. Então, eu vou pegar 22, eu vou somar mais 7, que eu quero saber dias. Uma semana tem 7 dias, então eu vou somar mais 7. Então, 22/2, ou 22 mais 7 é igual a 29. Se eu pego 12, eu falei lá em cima que os meses de janeiro, fevereiro e março some 9. Os demais meses eu subtraio 3. Então, 12 tá? É janeiro, fevereiro e março? Não. Então, eu vou fazer o quê? Vou subtrair 3. Então, um exemplo aí. Então, a gente tem a data da última menstruação, 22/12 de 2016. Então, vamos lá. Dia 22. Então, eu vou pegar o 22 e eu vou somar mais 7, que correspondem a dias. Então, eu pego 22 mais 7, vai ser 29. 12. Lá em cima eu falei que os meses de janeiro, fevereiro e março, eu somo mais 9.
Os demais meses, eu diminuo 3. Então, 12, se os demais meses eu diminuo 3, eu vou diminuir. 12 menos 3 vai ser igual a 9. Então, a data provável do parto vai ser 29/9. Se foi 2016, vai ser 2017. Conseguiram compreender mais ou menos? Outra coisa que a gente vai aprender fazendo, tá bom? Mas a lógica é essa. Você pega o dia, soma mais 7. O mês, janeiro, fevereiro e março, você soma mais 9. Os demais meses, você diminui 3, tá bom? Para você fazer a classificação. Outro exemplo. Maria, a última menstruação de Maria foi 10/2/2016. Então, 10, eu vou somar mais quanto? Mais 7. Então, 10 mais 7, 17. O mês é 2. Lá em cima eu falei que os meses de janeiro, fevereiro e março, eu coloco mais 9. Então, se o mês é 2, mais 9 vai dar 11. Então, a data provável do parto de Maria vai ser 17/11/2016, né? Considerando 9 meses. E aí, o último exemplo, né? Vamos pegar aí. Maria, a última menstruação de Maria foi 27/1/2016. Então, 27 é o dia, mais 7 tá dando 34. Mas, Juliana, o mês não é só ter 31? Aí, exatamente. Isso aí é uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção. Então, o mês é 34. Somou, deu 34. Só que o mês é só 31. Então, tá me sobrando 3, né? Então, passou de um mês. Então, vamos lá. Então, 27 mais 4 deu 31. Então, eu tenho que diminuir 34 menos 31, que corresponde ao mês, vai dar quanto? Vai dar 3. Beleza? Legal. Então, o mês foi quanto? 1. Janeiro, fevereiro e março, eu somo mais 9. Então, beleza. Então, 1 mais 9 vai dar 10. Não deu 10? Só que quando eu somei os dias lá, 27 mais 7 deu 34. Então, passou de um mês. Então, eu tenho que somar mais 1, porque passou um mês. Deu 1 mês e 3 dias. Vocês conseguiram compreender mais ou menos? Então, você vai somar 9 mais 1, porque passou do mês. Vai dar 11. Então, a data provável de Maria vai ser 3/11/2016. Conseguiram compreender? Senão, a gente vai aprender fazendo, tá bom? Não precisa ficar preocupado, não. Qualquer dúvida pode me perguntar também. Aí a gente traz para vocês uma coisa importante que a gente faz a avaliação no pré-natal, que é a palpação obstétrica e a medida da altura uterina. Então, quando a gestante ela deita na maca para que a gente faça a análise, a avaliação, a gente faz a palpação obstétrica dessa gestante. A gente observa, identifica o crescimento fetal, tá bom? A gente faz a palpação para ver qual é a situação, qual é a posição que esse bebê se encontra. A gente observa, diagnostica se existe alguma anormalidade a partir da relação da altura uterina e da idade gestacional, como eu já falei com vocês. Paciente que está com 20 semanas e está com uma altura uterina de 12 centímetros, olha, chamou minha atenção, porque pode ser que tenha restrição do crescimento intrauterino. Paciente que está com 20 semanas, está com altura uterina de 30, opa, alguma alteração, porque pode ser que está com crescimento acelerado demais. É uma coisa que a gente tem que avaliar. Então, é importante fazer esse link e essa avaliação, tá bom? É importante também a gente identificar qual é a posição, qual é a situação que esse bebê se encontra. Ele tá cefálico, ele tá com a cabecinha para baixo, ou ele tá pélvico. É as perninhas que estão lá encaixadas na pelve desse paciente. Ou ele tá córmico, né? Às vezes com a cabecinha para cima. Ou ele tá totalmente virado, que a gente chama de podálica. Como é que esse bebê ele tá? Então, é importante que a gente faça essa palpação
para avaliar qual é a situação e qual é a posição que ele se encontra. Aí a gente faz a medida da altura uterina. A altura uterina, a medida da altura uterina tem o objetivo de acompanhar o crescimento fetal e a detecção precoce de alterações e mensuração do espaço que vai. Como é que a gente faz essa medida? A gente vai pegar a fita métrica, a gente vai colocar lá na sínfise púbica, no ossinho da sínfise púbica, lá da vulva, próximo lá do monte púbico mesmo, e vai trazer até o fundo uterino. A gente vai fazendo a palpação com a mão, igual ela tá fazendo na foto ali, ó. Vai fazendo com a mão de forma que a gente consiga chegar ao fundo do útero. E aí a gente faz a avaliação de quantos centímetros tem aquela altura uterina, tá bom? E ela é importante para avaliar o crescimento fetal. E a ausculta do batimento cardíaco, ele tem o objetivo de constatar a cada consulta a presença do ritmo, da frequência, e se está tendo a normalidade do batimento cardíaco ou não, que a gente chama de BCS, batimento cardio fetal. Ele deve ser feito realmente a partir de 12 semanas e a gente considera que é normal entre 120 e 140 batimentos cardiofetais, tá bom? Ele pode ser feito com PINAR ou com o sonar. Hoje é muito comum que a gente faça com o sonar, tá bom? Que aí escuta tanto a mãe, a gestante, ela escuta, quanto o profissional de enfermagem escuta também, tá bom? Então, durante o pré-natal, é uma atribuição do profissional de enfermagem, do enfermeiro. Mas na hora do trabalho de parto, na hora da avaliação lá no ambiente hospitalar, na maternidade, é uma coisa que o técnico de enfermagem também tem que aprender. Fazer a avaliação da altura uterina, tem que saber fazer a avaliação do batimento cardiofetal desse paciente, né? Posicionar adequadamente. Onde é que está o batimento cardíaco desse paciente? Tem que fazer a palpação adequada de forma que você consiga identificar onde é que está o dorso para você colocar ali e auscultar o batimento cardiofetal desse paciente, tá bom? Então, por hoje é só. Eu vou passar uma atividade para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, com relação a isso, vocês podem aqui no grupo, tá bom? Me perguntar que a gente vai esclarecendo no intuito de conseguir realmente somar o conhecimento, tá bom? Por hoje é só, até a próxima aula, um grande abraço. Tchau, tchau.